Vamos lá, vou fazer um tutorial bem rápido aqui, como fazer o personagem. Eu vou, importar aqui na Multiappend, vou procurar onde está. Deixa eu já caçar aqui onde está meu personagem, o meu OBJ. Importei ele, já abro o meu Subtool, ele está aqui. Clico na ferramenta mover, já aumento aqui para visualizar ele. Vou aumentando, aumentando, aumento, tá. O corpo deixo do tamanho aqui do que eu quero. Puxo para trás. Tá. Agora eu vou apertar Shift, clico aqui no olhinho, ele tira tudo. E clico aqui no olhinho agora sem o Shift. Fazer seleção agora. Nesse caso, o personagem está com um dedo a menos, eu vou ter que recriar, não tem problema, mas vamos lá. Seleciono aqui a parte do corpo, dou um split. Agora tem o corpo e a cabeça. Vou dar um close roles. Agora eu vou alinhar os pés, Ctrl Shift. Cliquei aqui em cima no Select Rect e vou Canift Rect. Com Ctrl Shift pressionado ainda. Faço a seleção aqui do sapato dele. O sapato dele fica alinhado. Beleza. Já ativo o pescoço aqui para visualizar melhor. Vou tirar a vista aqui do outro corpinho. Vou deixar aqui, puxar um pouquinho para trás o corpinho do meu personagem. Deixa eu deixar mais arredondado aqui. Clico na ferramenta de Clay. Diminuo o tamanho um pouco do pincel e dou uma suavizada aqui. Opa, vou apertar X para aplicar o mirror mesmo. Beleza, já tá suavizado. Com isso ok, tá ok certinho. Eu vou visualizar aqui, eu vejo que o dedo aqui ainda está faltando um dedo, eu vou recriar essa mão aqui de alguma forma. Vamos ver a parte da cabeça. Cabeça, eu vou tirar a visualização aqui do corpo, vou ativar a cabeça aqui. Venho, visualizo na parte lateral da cabeça aqui, vamos ver com transparência. Aperto Alt, cliquei aqui na cabeça, eu consigo enxergar melhor. Vou diminuir para frente. Opa. Deixa eu colocar aqui em cima e visualizar toda a cabeça. Isso. Vou diminuir aqui para frente. Diminuir um pouco assim. Subo um pouco a cabeça. Eu tento sempre alinhar mais ou menos os olhos, mais ou menos dessa forma, para facilitar. Às vezes acaba ficando mais fácil. Até para fazer sobrancelha também, às vezes dessa forma fica até mais fácil também, né? Porque eu posso selecionar aqui com o Alt a sobrancelha e mais ou menos aqui eu tenho a visualização da sobrancelha por baixo, né? Então eu posso, querendo ou não, já meio que manipular a sobrancelha e ajustar da forma que eu desejo. Ó, já posso meio que deixar mais ou menos da forma que eu quero. Depois eu ajeito bonitinho, beleza. Vamos voltar para a cabeça, o cabelo. Aqui eu já ajustei mais ou menos a altura, então vamos lá. Ferramenta de mover. Ela tá sem o mirror, né? Tá, sem o mirror, porque aqui esse lado só esse lado que eu quero levantar um pouco. Visualiza a parte da frente. Vem aqui na lateral, eu quero dar uma diminuída aqui nessa região. Tiro o mirror. E aqui eu quero dar uma diminuída aqui, certo? Aqui eu posso puxar um pouco mais para fora. Deixa eu puxar no mirror aqui que é melhor. Tá. A parte da orelha, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar com Ctrl, né? Vamos ver se eu apliquei com mirror. Tá. Selecionei com Ctrl, aperto Ctrl I, pego essa ferramenta Clay, pego essa ferramenta aqui do lado desse azinho aqui, aumento o tamanho do pincel e dou um Shift, que ele dá uma craquelada. Aqui não ficou legal porque ele pegou outras partes que eu não queria, então eu posso vir aqui, dar um Boost Mask, que ele vai pegar mais... Opa, deixa eu passar o Shift aqui. Mais próximos aqui, né? Então, isso daqui salva muito para
para estar ajustando aqui a parte da orelha e puxando a orelha para dentro. Depois eu venho, tiro a seleção, diminuo o tamanho do pincel um pouco e passo o shift aqui para dar aquela quebrada e dar suavizada. Aqui continuando, né, eu posso utilizar essa ferramenta Dan ou a ferramenta Clay. Eu vou apertar Clay e vou tirar agora essa ferramenta porque eu não quero mexer em resolução. Vou puxar ela para dentro. Ou eu posso fazer exatamente isso aqui, ó. Como eu sei que ele é simétrico, eu posso selecionar com Ctrl o laço. Vou selecionar essa parte aqui, ó. Com o laço, Ctrl I. Né? Então posso vir aqui aumentar o tamanho do pincel de novo, ativar essa ferramenta aqui com a ferramenta Clay e suavizando aqui essa parte. Posso pegar a ferramenta de mover, puxar para cima. Deixa eu dar um close roles aqui que eu esqueci. Tá certo. Puxar para cima aqui. Como eu tô com a ferramenta de seleção ativa, então ele não vai mexer nessa parte do cabelo que é o que eu quero. Então posso fazer o que eu quiser aqui exatamente. Então deixa eu pegar a ferramenta Dan, diminuir essa parte aqui. Opa, repara, se eu tô com essa ferramenta ativa, ele fez aquele, deu uma craquelada. Agora não, ó. Agora ele deu uma ajeitada. Então deixa eu arrumar aqui, tirar aqui o mirror. Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel aqui, mais ou menos esse tamanho aqui tá bom. E vou puxar para dentro essa parte. Rotaciono. Rotaciono aqui também. Rotaciono para o outro lado. Vejo aqui que preciso mover um pouquinho para cima essa parte. Essa parte aqui também eu preciso mover para trás, então eu vou aplicar o Mirror X. Que ele aplica dos dois lados, essa daqui também. Tá certo. Essa parte aqui de trás da orelha ficou estranha, então vou dar uma suavizada. Lembrando que agora eu não estou com essa ferramenta ativa. Perfeito, vou escolher uma corzinha aqui só para o cabelo ficar mais ou menos um tom legal. Vou desativar essa função de transparência. Vou dar uma olhada aqui, ó, na Texture, Image Plane. Vou dar uma diminuída aqui no Image Plane, vou dar um Load. Procurar aqui onde está o meu personagem para eu ver mais ou menos a sobrancelha dele aqui e comparar. A sobrancelha dele está um pouco mais grossa. Opa, clicar na sobrancelha aqui, apertar Alt, eu centralizo aqui, vou dar uma aberturinha aqui. Vou dar um zoom. Deixa eu ver se ele está com mirror, não. Agora tá. E vou visualizar aqui uma sobrancelha só, que aí eu sei o que eu estou fazendo. Diminuir um pouco o tamanho do pincel. Essa parte aqui ela é um pouco mais para dentro, um pouquinho só. Aqui é um pouco mais arredondado. Aperto a ferramenta de mover, posso descer um pouco aqui. Acabar diminuindo o tamanho do pincel e arredondando aqui também. E tá ótimo. Aqui não ficou legal, né? Então eu posso fazer uma seleção somente desse lado da sobrancelha. Dá um split, né? Seleciono a sobrancelha que eu quero deletar, que no caso é essa. Venho, cliquei nela, ela tá ativa, tá certo, ó. Até para conferir essa aqui, beleza? Aqui eu clico em transparência, eu consigo ver qual que tá ativo. E aí sim eu dou um delete. Sempre que for deletar algo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode dar merda. Vem aqui, duplico, né, com duplicate, cadê duplicate? Aqui, duplicate, vem o mirror e ele duplica para mim. Eu posso unir essas duas sobrancelhas com merge down, clicando na de cima, que ele dá um merge, ele junta com a de baixo.
perfeito, beleza. Cabeça perfeita. Agora corpinho, cabeça tá ok. Vou visualizar aqui como é que tá. O corpinho ainda. Eu posso dar uma aumentada aqui na proporção. Vou apertar Alt e mudar o gizmo para baixo. E vou colocar o corpinho um pouco mais para cima, aqui mais ou menos grudado aqui. Vou dar uma aumentada na parte dos pés aqui, só para ele ficar mais ou menos na altura. Essa mão aqui tá bem esquisita, eu vou pegar essa mão desse corpo, exatamente a mão esquerda. No caso, deixa eu selecionar somente a mão esquerda e tirar o mirror. Eu vou pegar essa mãozinha aqui, vou dar um split. Acabei selecionando outra coisa que eu não queria, mas tudo bem. Aperto Alt, clico nesse mapinha aqui do Google. Faço a seleção somente onde eu não quero. Dou um split. E aqui tá certo. Vou deletar essa parte. Beleza. Vou dar um close roles. Tá, não tá deixando dar um close roles, por quê? Vamos ver. Vou dar um save antes, né? Vou aqui em artistas, pita, tá. Tá, pita ZBrush, venho, clico na mãozinha aqui, deixa eu ver por que tá com subdivisão, será que é isso? Vou dar um close roles de novo. Ah, tá, é por causa disso mesmo. Vou dar um del para tirar a subdivisão e apagar essa subdivisão que estava aqui. Vou colocar agora o close roles que ele autorizou para mim, tá vendo? Aí eu posso até dar uma suavizadinha aqui na parte da mão aqui que eu não quero. Vou ativar essa função aqui que ela ajuda a tirar esses pontos que a gente não quer, né? Então, dá uma suavizadinha. Lembrando que o tamanho do brush vai influenciar. Quanto maior, menos resolução ele fica. Então, vou rotacionar agora a mão. Deixar a mão assim mais ou menos do jeito que tá dele. Colocar mais ou menos aqui. Puxar mais pra frente. Aumentar um pouco aqui a parte da mão. Posso puxar ela para dentro um pouco. E agora eu vou deixar ela alinhada ao relógio. Então, por que eu vou deixar ela alinhada ao relógio? Eu vou diminuir um pouco aqui ó, com a ferramenta de mover. Ela aqui um pouco mais para dentro. E agora eu vou puxar para dentro essa parte da mão que eu não quero, né? Então vou fazer uma seleção aqui meio porca, mas só para eu ter uma noção de onde eu não quero mexer, né? Então aqui, esses dedos aqui eu vou manter. Deixa eu tirar o mirror aqui e ativar, vamos lá. Ctrl I. E agora eu venho com a ferramenta mover. Vou até tirar aqui com Ctrl Alt essa parte aqui da mão que tá. E com Ctrl ativo aqui só essa parte aqui. Tirar o mirror. Puxo pra dentro. Puxo pra dentro. Puxo pra dentro. Puxo pra dentro. Tá certo. Aqui eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou tirar todas essas duas mãos aqui. Então eu vou pegar essa ferramenta Clay, vou dar uma suavizada geral aqui nessa parte aqui da mão. Tem que tomar cuidado para não pegar o relógio, ó. Que nem eu fiz agora. Vou dar uma suavizada. Agora com a própria ferramenta Clay eu vou afundar essa parte aqui, porque eu vou colocar uma outra mão junto aqui por baixo. Dou uma suavizada. Vou suavizar aqui. Suave. Com o Alt eu mando para dentro. Suavizo. Como é uma área que não vai aparecer tanto, então não tem problema.
Com essa própria mão aqui, eu vou dar um duplicate nela. Vou dar um mirror. Cadê mirror? Pego essa mão aqui, né? Movo ela. Apertar Alt e clicar nesse negocinho aqui pra ficar mais ajustado. Vou colocar dentro aqui. Vou puxar pra dentro essa mão. Pra ela ficar por baixo, assim. Agora eu vou empurrar essa parte do pulso até essa mão aparecer. Opa. Empurrar aqui pra dentro. Tô apertando Alt para empurrar pra dentro. Vou dar uma suavizada nessa parte. Empurrar aqui pra dentro também. Tem que tomar cuidado para não estragar nada da peça. Então pego a ferramenta de mover, dou uma levantadinha aqui na parte do relógio. Pego a ferramenta de mover abaixo aqui mais para o pulso dele ficar mais próximo. Essa parte aqui eu vou afundar para dentro com a ferramenta Dan. Diminuir um pouco o tamanho da ferramenta Dan para ajustar. Beleza, aqui tá praticamente ok. Eu vou tirar as duas mãos aqui da frente, só para dar uma suavizada nessas regiões. Como ela não vai ficar aparecendo tanto, mas só para não ficar zoado depois. Deu uma suavizada. Aí eu pego essa mão aqui, vou dar uma mover aqui para mover mais para dentro aqui da parte da mão dele. Aqui também esse dedo ele tá um pouco mais para dentro. Essa mão aqui ela tá um pouco mais alta, então deixa eu subir um pouco aqui. Deixa ela um pouco mais assim. Os dedos dele aqui eu posso puxar mais para deixar mais encostado. Sempre que eu clico aqui em Alt, eu estou clicando no que eu quero, então eu vou movendo aqui. Vou selecionar o corpo aqui clicando em Alt, ó, vou arrumar o relógio dele, deixar mais alinhadinho, tá ok. Beleza, agora eu tenho ele mais bonitinho aqui, da forma que eu queria. O terno dele eu não vou mexer muito, mas praticamente está pronto. Essa sobrancelha eu vou deixar ela um pouco mais rotacionada. Tirar o mirror aqui delas aqui. Opa, não, eu vou deixar o mirror na verdade. E vou rotacionar levemente, só um pouco. Tá. Verifico se a sobrancelha está grudada, isso é importante também ver. E agora tá ok, vamos selecionar aqui o corpo só para o corpo aqui, vou selecionar aqui o branquinho do corpo dele. Agora tá bem legal. Eu sempre dou uma olhada para ver se tá bem parecido, que é importante estar bem parecido, né? Que o cliente pede, então tá ok, beleza? Tá ok, vamos para a próxima parte, né? Então já fizemos aí, gastamos 19 minutinhos para fazer todos esses detalhes. Venho com a cabeça primeiro, clico na engrenagem. Eu vou salvar primeiro. Antes de tudo, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha só nesse cabelo aqui, que é essa parte aqui. Achei que ficou estranho um pouco. Tirar o mirror aqui só pra não ficar tão estranho. Beleza. Salvo. Vamos lá. Clico na engrenagemzinha aqui do lado. Merge folder. Com essa cabeça aqui. Lembrando que a cabeça ela tem que estar com a parte do cabelo toda para dentro, com o buraco aparecendo.
Eu vou aumentar um pouco a resolução aqui da cabeça, vou para mais ou menos uns 1000. Dynamesh, beleza. O que a gente fez? A gente uniu a cabeça, ela tudo é um objeto só agora. Ela não está separada. Então eu vou dar um export, colocar aqui cabeça, pita. Agora no corpo, vou fazer a mesma coisa, mas no corpo não tem necessidade de fazer essa junção, né, com Dynamesh. Na verdade, a única coisa que você vai fazer é clicar na engrenagem Merge Folder. Por que não tem essa necessidade de fazer o Dynamesh? Porque aqui a cabeça ela vai ser oca, o corpo não. Então não tem necessidade de eu juntar, dar um aumento de subdivisão. Aqui o corpo eu já juntei aqui, clicando na engrenagem, ele está unido. Ele é só dois objetos, no caso três aqui. Então, no caso desse eu até poderia fazer aumentar um pouco a resolução e fazer. Eu vou fazer aqui nesse também. Vou dar um Dynamesh. Aí ele virou um só. Repara que ele virou um só. E agora eu vou dar um export. Lembrando que essa resolução é a qualidade da malha, então quanto maior melhor. Então eu faço mais ou menos 1000, 1200, 1500, até uns 2000 dá pra fazer, para não pesar o PC e nem a peça. Mas a peça dá para deixar ela até mais leve depois. Depois eu ensino isso. Corpo, pita. Tá, agora vamos para a parte final para a gente colocar ela para imprimir. Eu vou salvar aqui novamente. Vou fechar aqui o ZBrush, né, no caso. Vou abrir aqui o meu Titobox. Não, meu Titobox está abrindo no outro monitor, deixa eu mostrar para você aqui. No meu Titobox ele é o Pro, então algumas coisas vão ser parecidas, outras não, mas aqui indiferente sempre é a mesma função. Eu vou selecionar a impressora, que é a minha, no caso essa Mars 2 Pro. Isso daí eu configuro também para você depois. Eu vou colocar a cabeça aqui. Coloquei a cabeça, aumento ou diminuo a resolução. Então, no caso, eu vou diminuir para 1%. Aí ela fica no tamanho exato que eu quero. Rotação da cabeça, eu coloco ela 60 não, 60, é isso mesmo. Tá certo, 60. Aí eu venho em suporte. Aqui eu já estou com o suporte, eu sempre coloco mais ou menos o suporte middle, né, no caso. Vou adicionar o suporte, add, adiciono. Tá aqui com as configurações avançadas aparecendo. Eu não queria que isso aparecesse agora, mas tá tudo bem. Aqui ela fica no meio da tela. Tá, eu tô aqui no outro monitor, vou ver se eu consigo mover, mas eu acho que eu não consigo tirar essa tela do suporte. A não ser que eu consiga abrir outra tela aqui. Tá. Depois eu vejo isso. Coloquei o suporte aqui no caso. Ela sempre vai ficar abrindo. Tipo, ela tá puxando. O ideal era ela tá. Vou colocar aqui no. O suporte já tá colocado, depois a gente vê certinho. Aqui tem já tá com. Deixa eu ver. Quantidade de suporte ok. Posso até colocar alguns mais, no caso. Aqui ele tá com massa aqui dentro. Então vou clicar no personagem, vazado, aplicar. A espessura tá 3, mas eu posso colocar até 2,8, mas tudo bem. Essa espessura. Agora eu vou perfurar com a espessura de 3 também. Vou perfurar aqui duas na parte lateral do negócio. Uma aqui na hora que eu abaixo, quando ele nasce o personagem, eu vou furar bem aqui para tirar a sucção. Faço um furo aqui mais ou menos no rodamuinho também. Ou posso até deixar aqui mais ou menos no coco da cabeça dele. E aumento para 6.
Vai fazer um furo aqui mais ou menos nessa região. E aí já tá ótimo pra gente imprimir. Eu vou pegar e vou colocar pra cá. Pegar o corpo. Vou diminuir o corpo para 1% também. Clico aqui somente no corpo, no caso, aqui na 1%. O corpo não está aqui, então eu pego a ferramenta de mover, coloco 0, que ele vai sempre vir para o centro, beleza? O corpo eu vou dar uma rotação no eixo X de 280. Mais ou menos essa rotação é o que eu coloco normalmente. Suporte, eu vou aplicar também, não está aparecendo aí, mas tudo bem. Eu vou diminuir aqui para o lado. Vai dar para ver, talvez. Eu vou estar aplicando alguns suportes aqui. Suportes importantes. Esses suportes de base é importante, onde vai nascer o negócio. Então eu coloco sempre alguns suportezinhos aqui, alguns aqui. Esses dos pés não tem necessidade, então eu clico nesse menuzinho aqui do lado. Então eu vou clicar aqui nele. Posso clicar e deletar posteriormente. Delete. Perfeito, vou voltar no preparar aqui. Agora eu tenho a cabeça e o corpo. Tem alguns aqui que não precisa. Esse daqui não precisa. Deixa eu ver, outro que não precisa. Esse daqui também não precisa. Então eu posso vir na ferramenta de suporte aqui e ir removendo. Depois eu vejo como é que faz para diminuir isso. Deixa eu ver. Configurações avançadas, ele está abrindo isso. Tá, vou remover aqui esse suporte. Vou clicar aqui no painel. Vou tirar aqui esse suportezinho que não tem necessidade. Esse daqui também da frente não tem necessidade. Tá ótimo. Esses daqui também não tem a total necessidade também não de colocar. Aqui tá ok. Essa área em vermelho é a área mais de atuação, né, que mais deve ter suporte. Então, colocar sempre ele preencher mais ou menos igualitário é melhor ainda, né? Deixar sempre os dois lados iguais para não ter uma sucção forte. Beleza, eu vou colocar em preparar novamente. Eu tenho aqui, né, os dois objetos, vem na ferramenta de mover. Coloco aqui mais ou menos aqui na frente. Coloco aqui mais ou menos junto assim, né? Posso selecionar com Shift, selecionar os dois e deixar centralizado. Ctrl S. Salvo primeiro o arquivo, que é o arquivo Cheatbox, né? Então vem aqui na área. Vou ver aqui no Pita. Eu sempre crio uma pasta Cheatbox, que é a pasta do arquivo, né? Deu projeto, Pita Project. E agora eu vou criar o fatiamento, que é para a impressora. Então clico aqui no fatiamento, que é a parte importante, como que vai ser impresso na impressora. Então vai nascer, vai criar a bolinha ali, vai ter o programa de sucção, tal. Beleza, acabou. Vem aqui, tá dando 3 horas, R$8 esse personagem para eu fazer. Salvo. E agora eu vou colocar uma pasta chamada CTB, que é a pasta onde é o formato, né, que eu uso para a impressora. Então, Pita 1x, coloco normalmente 1x, cabeça e corpo, cabeça e corpo. Aí já tenho, né, já sei que é cabeça e corpo. E às vezes eu coloco o nome da impressora também, no caso Mars, enfim. E aqui eu já posso fechar. Basicamente é isso.